Olá, turma! Iniciamos agora a nossa segunda aula de Psicologia 2. Gente, desde já eu peço desculpa pelos possíveis barulhos externos. Coloquei um fonezinho de ouvido para ver se a gente consegue minimizar os sons. Mas vamos lá. Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos aqui da apostila. Espero que vocês estejam conseguindo ler para poder acompanhar. E aí, durante as nossas aulas, a gente vai só contextualizando, batendo aquele papo, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre os conceitos de psicologia infantil, de I, de ego e superego. Vocês devem lembrar que na semana passada a gente falou de consciência, os níveis da consciência, né? Consciente, inconsciente e pré-consciente. E hoje a gente vai falar sobre as estruturas de personalidade, né? Vamos falar também sobre psicologia do desenvolvimento, né? Qual a sua importância no desenvolvimento humano e quais são os fatores que podem influenciar esse desenvolvimento. Então, vamos iniciar aqui pela parte da psicologia infantil e a gente vai conceituar o quê, né? Vamos dar uma lida aqui nesse parágrafo. Eu separei só algumas partes da apostila para a gente poder pontuar, né? A psicologia infantil trata de estudar o comportamento da criança, desde o seu nascimento até sua adolescência. Conceito importante, hein? Dessa forma, este ramo da psicologia centra-se no desenvolvimento físico, motor, cognitivo, perceptivo, afetivo e social. Notem os aspectos aí. É nessa linha de raciocínio que os psicólogos infantis levam a cabo os métodos para prever e resolver os problemas de saúde mental nas crianças, ou na saúde mental. Então, gente, aqui a gente tem um ramo da psicologia que vai se preocupar em estudar as fases do desenvolvimento da criança, né? Desde a fase da criança até a sua adolescência. Então, aqui a gente vai ter uma pesquisa em torno dos possíveis conflitos, possíveis comportamentos, né? Comportamentos que são esperados ou que não são esperados para cada faixa etária, né? Possíveis transtornos relacionados a esse comportamento, todas essas questões, né? É muito importante, aqui no segundo parágrafo, a gente tem uma informação de que duas variáveis podem influenciar nesse desenvolvimento da criança, né? Os aspectos ambientais e os aspectos biológicos. Quando a gente fala de aspectos ambientais, a gente está pensando aí no relacionamento que essa criança tem com a família, com seus amigos, no ambiente da escola, né? O ambiente mesmo que ela está inserida, né? Por exemplo, as primeiras sessões dos psicólogos com as crianças costumam ser com os pais, justamente para fazer essa investigação do ambiente, para investigar as possíveis causas, o que levou esses pais a levarem a criança ao psicólogo, né? Fazer um processo de investigação mesmo. Depois dessa primeira sessão, desse primeiro contato com os pais, inicia-se o contato com a criança, né? Através de jogos, brincadeiras, atividades lúdicas, tudo isso para que ela fique à vontade e possa ser introduzido um diálogo investigativo também para entender a origem do comportamento dela, tá? Então, outro fator que é importante, além desse ambiental, vão ser as questões biológicas ou as questões genéticas, né? Esse aspecto também é investigado dentro da psicologia infantil. Qual é a importância da psicologia infantil aqui pra gente? Total, gente, porque ela vai se preocupar em entender como funcionam os processos de desenvolvimento da criança, vai auxiliar aí no desenvolvimento dela, ou adaptação, ou rendimento escolar, né? Vai auxiliar ela na superação de perdas, de separações dos pais, a lidar com conflitos de ansiedade, de isolamento mesmo, né? Referentes à autoestima, bullying também, medos, fobias que essa criança possa ter, dificuldades na fala, enfim, são muitos os aspectos em que a criança vai ser assistida através da psicologia infantil, tá? A psicologia infantil, ela vai ter aí uma base muito forte dos conceitos cognitivos de Piaget, né? E também da estrutura de Freud. A gente vai começar a ver primeiramente aqui, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre as fases de desenvolvimento do Piaget, né? Falamos da fase sensório-motora, da fase pré-operatória, da fase operatória formal e da fase operatória concreta, né? A gente vai começar a falar um pouquinho aí desses conceitos que Freud estabelece, que são muito importantes para o desenvolvimento infantil também, né? Da vida infantil até adulta, no que se refere à estrutura da personalidade. Então dá uma olhada aqui comigo. Olha só, gente, para a gente poder
iniciar aí os conceitos de id, ego e superego, né, que são as estruturas de personalidade que Freud delimitou, eu coloquei aqui 3 personagens muito conhecidos de Simpsons. Eu acho que a maioria de vocês já assistiu, né? A gente vai ter aqui o Bart id, o Homer ego e a Lisa superego, tá? Vamos imaginar o seguinte para a gente começar a falar desses conceitos, né? Vamos imaginar que o Bart id, o Homer ego e a Lisa superego começaram a morar aí numa casa que tem 3 andares, tá? E só moram eles 3 na residência. Esquece a Meg, esquece a esposa do Homer agora. Então eles estão morando em 3 andares, tá? No andar térreo tá morando o Homer ego. O que Homer ego faz? O Homer ele não é dono dessa casa, mas ele vai pagar a conta de luz, ele vai pagar o IPTU, ele vai pagar a conta de água, ele vai varrer o chão, lavar a louça, né? Se preocupar em passar e lavar, vai fazer as atividades ali do dia a dia dele. E ele não vai reclamar tanto, porque são atividades cotidianas, então o Homer ego não reclama, ele simplesmente faz. O pior para Homer ego, minha gente, é ter que conviver com os outros 2 moradores da casa, que é o Bart id e a Lisa superego. Por quê? No andar superior da casa mora a Lisa superego, tá? Ela tem a parte de cima da casa dela decorada com estantes e prateleiras, com legislações, com códigos de ética e de moral, né? E ela é bastante ranzinza, bastante reclamona, né? E ela tem uma relação ali meio estremecida com o Homer ego. Por quê? Porque ela tenta o tempo inteiro controlar as ações de Homer ego, já que ela é norteada por códigos de ética, de conduta, né? Então, por exemplo, se o Homer ego quer fazer uma festa no dia de sábado, né? Colocar um som mais alto, vem a Lisa superego e começa a reclamar com ele. Se o Homer ego começa a querer receber visita, vem a Lisa superego da janela do andar de cima e começa a reclamar, né? Então ela está o tempo inteiro fazendo censuras ao Homer ego. Já no porão dessa casa, né, que é um lugar sujíssimo, insalubre, escuro, mora o Bart id. O Bart id, gente, ele é o seguinte, ele é um troglodita, tá? Que mal sabe falar direito, ele mal sabe se expressar, não tem nenhum tipo de cultura, tá? Ele é bem ríspido, né? É muito impetuoso, birrento, marrento, né? Então, ele mora ali no porão. O que acontece? A Lisa superego, que o tempo inteiro está tentando controlar o Homer ego, ela tem essa relação de fazer cobranças. Por quê? Ela quer mais que o Bart suma dali, que fique trancado dentro do porão e não saia, tá? Ela quer regular o Homer, tá? Só que de vez em quando o Homer, que representa aqui o ego, ele dá uma fugidinha junto com o id. O id arromba o portão da casa, arrasta o Homer ego e aí juntos eles cometem as maiores loucuras, né? E se arrependem depois. Quando o Homer ego volta para casa, quando ele entra na sua rua, ele já dá de cara com a Lisa superego. Lisa superego está de braços cruzados, olhando para o Homer ego e censurando aquela atitude, né? O Homer se arrepende bastante, decide trancar o Bart, que representa o id, dentro do porão de novo e fica ali remoendo aqueles pensamentos. Então, gente, as estruturas da personalidade funcionam mais ou menos assim. É como se na nossa personalidade a gente tivesse uma grande casa que abrigasse essas 3 personalidades, né? O id, o ego e o superego, tá? E a gente vai conceituar agora um pouquinho de uma forma mais séria cada um deles. Vamos lá, gente, vamos pensar aí nessas estruturas. Essas estruturas dizem muito sobre por que nós agimos de determinadas formas, né? O Freud, ele fez esses conceitos de níveis de consciência, né? Mas aí ele percebeu que só essa divisão não ia ser o suficiente para poder explicar todos os nossos comportamentos. Lá no ano de 1923, ele desenvolveu um livro que chama Id e Ego, onde ele divide a nossa personalidade em 3 esferas, né? Id, Ego e Superego. Então ele dizia que a nossa mente
fica ali num duelo incansável, né? De um lado a gente está buscando mais prazer e de outro lado menos prazer. Então esses três vão fomentar um equilíbrio entre essas relações estabelecidas. Então vamos pelo id primeiro que aparece aqui. O id, gente, ele vai ser a parte mais primitiva da nossa personalidade, né? A parte mais primitiva que a gente tem, é onde habitam os desejos, as fantasias que são mais incomuns, né? Não existe nenhum tipo de racionalidade aqui para o id, nenhum tipo de valores, nenhum tipo de ética. Tudo que importa para ele são os desejos, é a libido, não importa o que ele precise fazer para atingir o seu objetivo. É como se fosse uma criança mimada mesmo, que eu representei aqui pelo Bard, que busca atingir os seus objetivos e seus desejos não importando o que aconteça, que faz birra, que faz demonstrações de raiva. Esse é o id, minha gente. E o ego, né? O ego que a gente colocou aqui como sendo o Homer, ele já vai fazer ali uma transição entre esses dois, né? Ele vai se desenvolver a partir do id, tá? No processo de maturação, né? Conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai aprendendo as novas regras, os novos valores em si, a gente dá origem ao ego. Então, uma das suas principais funções aqui é atender ou bloquear as ações e influências do id, tá? De uma maneira que seja equilibrada, de uma maneira que seja aí balanceada. O ego, gente, ele é mais lógico, ele é mais racional, ele faz um ponto de equilíbrio entre o nosso mundo primitivo, que é representado pelo id, né, o mundo interno, e o nosso mundo real e externo, beleza? E agora a gente parte para o superego, que a gente representou aqui pela Lisa, né? O superego, gente, ele vai ter origem aonde? No ego. É como se fosse a nossa constituição pessoal, né? Ali a gente vai trabalhar os valores, as leis, e ele pode gerar, inclusive, censura, algum tipo de culpa, né? Caso alguma ação julgada como errada seja feita, ou também pode gerar orgulho e alegria caso a gente tenha bons comportamentos, tá? Ele vai ser constituído aí pela cultura que a pessoa está inserida mesmo e sobre a sua família, sobre as suas relações culturais. Então essas três estruturas aqui complementam as noções de consciente, né, pré-consciente e inconsciente. O id, gente, ele faz parte do inconsciente, tá? Essa parte mais primitiva. Já o ego, ele vai estar ali certinho, entre o inconsciente e entre o consciente, transitando entre os dois. E o superego, ele vai estar um pedacinho só dentro do consciente e a maior parte dele está dentro do inconsciente. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que ele trabalha essas noções de valores culturais, né? Muitas vezes, muitos dos valores que nós adquirimos com o passar do tempo, a gente tem, mas a gente não sabe quais foram as origens desses valores, né? É quase que uma coisa instintiva. Então, esses valores são apresentados para a gente em algum momento da nossa vida e a gente toma simplesmente como verdades sem necessariamente racionalizar. Então, o superego está entre o consciente e a maior parte dele dentro do inconsciente. Beleza, gente? Níveis de consciência são pré-consciente, inconsciente e consciente. Estruturas de personalidade, a gente está falando de id, ego e superego. Beleza? Agora a gente entra aí nas noções da psicologia do desenvolvimento. Vamos dar uma olhada aqui. Por que ela é importante para a gente, né? Quais são as questões que influenciam a psicologia? Então aqui ela vai trabalhar as características das faixas etárias, né? Ela vai buscar descobrir as individualidades que o ser humano apresenta, né? Então ela vai estudar o comportamento mesmo do ser humano em todos os seus aspectos. Aspecto físico, aspecto motor, aspecto cognitivo, aspecto social, aspecto afetivo, aspecto emocional, enfim, ele vai traçar essas pesquisas do nascimento até a idade adulta da pessoa, tá? Entre essas principais teorias, a gente tem aí as teorias de Piaget, mais uma vez, que a gente falou na aula passada, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando ali de uma maturação que seja mental e orgânica também. Isso é muito importante, tá? São todos esses aspectos envolvidos ao mesmo tempo. Então, dentro dessas questões de psicologia do desenvolvimento, a gente vai ter os fatores que influenciam esse desenvolvimento.
Deixei aqui na apostila para a gente poder acompanhar. A gente tem aí os fatores de hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurofisiológica e meio. Vou dar uma lida para vocês rapidinho. Com relação à hereditariedade, né? A carga genética estabelece o potencial do indivíduo. Tô lendo porque esses conceitos são importantes, tá, gente? Que pode ou não se desenvolver. Existem pesquisas que comprovam os aspectos genéticos da inteligência. No entanto, a inteligência pode desenvolver-se alguém ou além do seu potencial, dependendo das condições do meio, né? Então aqui, gente, dentro desses fatores, é muito importante a gente ressaltar que a gente vai ter fatores, 4 fatores que estão interligados entre si. E o mais interessante é que são fatores universais, ou seja, em várias teorias, em várias correntes de teóricos, a gente vai ter esses fatores como determinantes para o desenvolvimento. Então, nesse primeiro aspecto aí da hereditariedade, ela vai estar relacionada com o que é passado para os filhos, né? Geneticamente falando, né? As células com possíveis características genéticas, né? Com parcelas de características. Não significa que você é muito inteligente, seu filho vai nascer inteligente, ele vai ser inteligente só porque é seu filho, tá, gente? Aqui a gente está trabalhando aqui com noções que se interligam. Todos esses aspectos que estão aí estão interligados entre si. Então ele vai receber sim a sua carga de inteligência maravilhosa que você tem aí, mas essa carga pode ou não se desenvolver, porque ela vai depender desses outros 3 aspectos que estão aqui também, beleza? Então o outro aspecto que aparece aí é relacionado ao crescimento orgânico. Vamos dar uma lida aqui rapidinho. Refere-se ao aspecto físico. O aumento da altura e a estabilização do esqueleto permitem ao indivíduo comportamentos e um domínio do mundo que antes não existiam. Pense nas possibilidades e descobertas de uma criança quando começa a engatinhar e depois andar, em relação a quando estava no berço com alguns dias de vida. Isso é muito interessante, porque aqui vai se relacionar exclusivamente com os aspectos físicos, né? A criança vai crescendo, né? Todo aquele processo começa a engatinhar. Olha aí as questões da coordenação motora sendo desenvolvidas aqui, né? Quando ela começa a pegar coisas, como ela começa a andar, né? Quando a altura dela vai aumentando e ela consegue alcançar objetos que antes ela não conseguia alcançar. Então são processos ali que vão seguir o ser humano durante toda a vida dele, tá, gente? Isso nos leva também a maturação neurofisiológica. Vamos dar uma lida também. É o que torna possível determinado padrão de comportamento. A alfabetização das crianças, por exemplo, depende dessa maturação. Para segurar um lápis e manejá-lo, é necessário um desenvolvimento neurológico de uma criança entre 2 e 3 anos, que uma criança entre 2 e 3 anos não tem. Gente, isso é muito verdade, né? Que quando a criança... Lembram em alfabetização 2 que a gente falou ali daqueles processos que a criança passa até ir desenvolvendo a aquisição da língua escrita, né, dos códigos linguísticos, as questões de letramento que estão inseridas ali, que a gente falou que não é tão simples, né, que a criança, para poder aprender a escrever, antes de mais nada, ela precisa aprender a segurar o lápis, porque se ela segura o lápis com muita força, ela pode, e coloca pressão no papel, ela pode furar aquela folha. Se ela segura de uma maneira muito fraca, a imagem não vai sair tão nítida, né, ou aquilo que ela está tentando reproduzir de forma escrita. Então tem tantos processos ali complexos de uma coisa que parece tão simples, mas tem processos inseridos ali, né? Então aqui tem a ver com o sistema nervoso central também, esse aspecto, tá? Porque estabelece a relação neurológica e a relação fisiológica, ampliando esses padrões comportamentais. A criança vai refinando aos pouquinhos as suas capacidades do sistema nervoso e ela vai desenvolvendo essas potencialidades e capacidades. O último aspecto que a gente tem aí, com relação aos fatores de influência para o desenvolvimento, é o meio, gente. Aqui a gente tem o seguinte, vou dar uma lida para vocês. O conjunto de influências e estimulações ambientais altera os padrões do comportamento do indivíduo. Por exemplo, se a estimulação verbal for muito intensa, uma criança de 3 anos pode ter um repertório verbal muito maior do que a média das crianças, mas ao mesmo tempo pode não subir e descer uma escada com facilidade se essa situação não fez parte da sua experiência de vida. Olha a influência do meio e a importância dele, né? Aqui a gente trata dos estímulos que o meio oferece, né? Qual é esse meio? Família, amigos, as pessoas que cercam, né? A cultura que está inserida, né? Então aqui a gente vai ter estímulos e a partir desses estímulos a obtenção de respostas. Então
as interações com a família, com a escola, com os amigos são fundamentais para o desenvolvimento dessa criança, tá? Porque esse aspecto vai moldar e influenciar as potencialidades de ampliar esse desenvolvimento mesmo. Quer um exemplo aí? Os adolescentes, gente. O meio que os adolescentes estão inseridos vai revelar muita coisa, porque é muito comum você ver grupo de adolescentes que falam várias gírias juntos, que se vestem da mesma maneira, né? Que estão pertencendo àquela tribo. Então isso vai refletir nas ações daquele momento. Grupos de surfistas, grupos de advogados, grupos de skatistas. Olha aí as tribos e os meios sociais revelando a importância para o desenvolvimento da pessoa, tá? A gente tem todos esses aspectos que são muito importantes e a gente precisa refletir sobre eles. E eu peço que vocês não saiam, continuem online, porque depois desse vídeo vão ter 2 vídeos disponibilizados para vocês, se eu não me engano, 1 ou 2 vídeos. E a gente vai bater mais uma vez aquele papo nos comentários. Coloquem os apontamentos de vocês, as dúvidas, me deem um feedback, qualquer dificuldade eu estou à disposição de vocês, tá bom, gente? Até já!